Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, aonde você estiver. Esse é mais um devocional diário aqui da nossa plataforma do Instagram e também do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre Marcos capítulo 14. Primeiro vamos lá para o versículo 10. Marcos 14, versículo de número 10 e 11, que diz assim: Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu os seus chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar a Jesus. A proposta muitos alegrou. Eles prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Nós vamos discorrer sobre o texto inteiro, mas as partes principais é exatamente essa, os versículos 10 e 11, onde Judas decide entregar Jesus. Vemos aqui Judas, mais conhecido como traidor, um homem que por motivos próprios entregou a Jesus nas mãos dos inimigos, que por um bocado de dinheiro vendeu o seu senhor, sem ao menos, talvez, tentar entender ou tirar as suas dúvidas de dentro do seu coração com ele. Até porque Judas estava vendo um Jesus que falava de paz, amor e perdão. E Judas queria um Jesus de guerra, pois ele não enxergava que nossas batalhas eram travadas não contra os homens, mas sim contra potestades e dominadores desta terra. Então Judas achava que toda a culpa do seu sofrimento e de suas batalhas eram voltadas aos homens. Judas aprendeu a julgar sem amar, e deixando de amar, ele deixou o lado, mesmo estando ao lado de Jesus, de segui-lo, porque se você para de amar, você para mesmo estando dentro da igreja, por exemplo, você para de andar com Jesus, porque o amor é a base da igreja. O amor é a base de Jesus. E Judas deixou alguns pontos os dominarem na sua vida, no dia a dia, que nós temos sempre que prestar muita atenção. A primeira delas foi a ambição. Judas não queria paz, ele queria guerra. E quem quer guerra jamais terá paz. O que Judas queria era uma maneira de impor o seu ódio, as suas aflições, por aqueles que oprimiam. Jogar isso em alguém, jogar tudo o que tinha de errado em alguém, jogando tudo aquilo que automaticamente o fazia sofrer na culpa dos seres humanos. Porque quem quer ir à guerra por ódio. Ninguém faz guerra sem ter a intenção de matar o outro, ou de tirar a vida de alguém. Pode até usar a velha e boa frase: pela paz mundial, usamos a guerra para salvar milhares. Mas dos dois lados vão haver mortos, e aquele que veio para matar, roubar e destruir sempre foi o diabo, o inimigo de nossa alma. Quem mata as pessoas, destrói as famílias e rouba o futuro dos filhos e das filhas não é Deus, e sim o nosso inimigo. Com esse sentimento, Judas é levado a fazer exatamente aquilo que o inimigo deseja. Outra coisa que Judas deixou entrar no seu coração e acabou seguindo foi a traição. Mas o que é a traição? Nada mais é que o começo de desistir, porque você não trai alguém sem se machucar, porque a maior dor é ver o outro com dor, é o sentimento de culpa na sua vida que fica enorme. A traição nada mais é do que uma válvula de escape que Judas usou para jogar as suas frustrações fora. Olha, eu não gosto de como Jesus está agindo, então eu vou contra ele. Mas toda traição gera uma morte, e não é só do traidor, e sim de ambos. Só que aquele que morre para Cristo tem um futuro no céu, tem a intervenção de Deus e até ressuscita. Mas aquele que morre traindo, morre sozinho, sem perdão, sem arrependimento, esse morre para si mesmo e também para os outros. Então, Judas queria, na verdade, era uma maneira de abandonar a Jesus. Então, ele usa a traição, porque ele não enxergava em Jesus aquilo que ele desejava. Ele não queria conhecer a paz, mas queria que Jesus fosse o seu servo. E na vida não é assim. Nós é que somos servos dele. E aí eu te pergunto, qual o valor que você tem colocado em Jesus? Por quanto você tem vendido Jesus? Por quanto nós temos vendido a Jesus nos dias de hoje? Por uma TV? Por um carro? Por uma vida melhor? Por uma vida social melhor? Quantos não largam o casamento porque enxergam em outro relacionamento talvez uma oportunidade até mesmo financeira melhor?
porque não querem mais conviver com as batalhas, mas querem conviver com a facilidade. Não querem mais ajustar o casamento, ir atrás do casamento, mas querem algo que possa afagar o ego, e isso acaba nos levando à traição. Porquanto temos comprado falsos deuses, falsas deusas e substituído o sacrifício de Jesus. Veja, não é o valor ou o objeto que vai substituir a Jesus na sua vida. Senão ele teria deixado escrito, no Novo Testamento: adore a cruz, coloque ela na sua casa, e até eu voltar, tudo vai ficar bem. Ou então ele teria dito: volte ao que era no passado, volte para as leis, que eu vou estar com vocês. Não, Jesus não deixou nada disso escrito. O que ele deixou foi o Espírito Santo dele em nós. Ele deixou uma ligação direta com o Pai, para que nós possamos entrar em contato com Ele. Não é o pastor, não é o padre, não é o santo, não é o cantor, as lembrancinhas e nada que te liga a Deus. O que te liga a Deus é simplesmente o seu Espírito Santo, que é exatamente aquele que está em você agora. Se você tiver aí Ele na sua vida, a sua vida com certeza terá uma nova história. E sabe por quê? Porque Ele deixou o Espírito Santo em você, para que você possa ser parecido com Ele, com as atitudes dele. E não foi porque ele foi traído, e sim Judas o traiu. Então, irmãos, se as suas atitudes são de traição, julgamento, apontamento, onde está o Espírito Santo? Pois eu vejo o espírito de Judas, e não o Espírito Santo de Deus. Jesus é tão sábio que quando ele vai para o monte orar, pede para seus discípulos orarem com ele, e eles dormem. Então, ele fala aos seus discípulos: ora, vigia comigo, não durma. Jesus mostrava que nós temos que estar preparados para não sermos pegos de surpresa. E como Jesus vem nos pedindo isso nos últimos anos, nos últimos tempos, para vigiarmos e orarmos com Ele, para que não venha sobre nós o espírito de Judas, trazendo o sofrimento, a dor, e de repente chegam os soldados e levam Jesus. E aí você fica ali no momento de angústia, desespero, pensando o que fazer. E é nesse momento quando Pedro é confrontado. O espírito de Judas entra nele e ele nega Jesus 3 vezes. Será mesmo que na angústia, na dor, na perseguição, nós temos ficado firmes ou temos negado a Jesus? Porque nós os negamos quando não temos as suas atitudes de amor, de perdão e de paz, de amar o pecador como a nós mesmos, quando abraçamos Ele e dizemos: Deus, te amo. Porque Ele ama igual a nós, pois Deus ama o pecador e não o seu pecado. Quando será que estamos negando a Jesus? Quando a palavra dele diz para não fazer e fazemos? Quando rejeitamos o que o Espírito Santo diz? Quando rejeitamos o que a sua santa palavra diz e abraçamos a nossa vontade? Ou quando apontamos o dedo ao invés de estender as mãos para orar e abençoar? Me responda. Então, quando Jesus nos julgou, Ele deixou doutrinas, Ele deixou leis, Ele deixou regras, mas quando Ele encontrou a mulher que era adúltera, Ele disse a ela: vá e não peques mais. Ou seja, Jesus é exatamente aquele que perdoa e não nos condena ao inferno, mas que nos dá uma segunda chance para podermos estarmos com Ele. Mesmo na ceia, já sabendo o que ia acontecer, Jesus estava ao lado de Judas. Comeu o pão com Judas e em nenhum momento ele apontou para Judas e para os discípulos dizendo: eis aqui o meu traidor. Mas, mesmo sabendo quem Judas era, dentro do seu coração, sabendo, conhecendo Jesus, ele deu livre-arbítrio para agir conforme ele queria. Jesus não amarra as nossas vidas, ele nos solta para que possamos escolher o caminho que devemos seguir, para que possamos escolher o bom caminho, assim como ele. Mesmo na última ceia, a promessa é que seu corpo estaria com a gente e que a marca estaria em nós, porque o seu sangue nos lavou do pecado e nos redimiu. O pecado não foi feito para nós, e sim o seu amor. Quando nós vencemos o espírito de Judas, nós adquirimos, aceitamos esse amor. As transformações de Jesus começam a acontecer em nossa vida. Em primeiro lugar,
temos um encontro verdadeiro com Cristo. Jesus, ele nos leva, ele vem em nossas vidas, igual fez com a mulher adulta. Ele nos pega do chão, olha nos olhos e nos diz: não peques mais. Não importa quem esteja com a pedra na mão para te acusar ou para atacar em você. Jesus vai ao nosso encontro, ao nosso socorro. Ele vai por um fim às nossas angústias. Ele vai nos livrar do pecado, nos purificar e nos trazer vestes novas. É Ele quem vai levar com Ele todas as dores, todo o choro. E não poderemos voltar para o caminho errado da vida, mas voltaremos à casa do Pai, porque estávamos perdidos. Basta cada dia o seu mal. Posso até estar errado, mas no meu caminho tem Jesus. Posso até estar no chão, mas Jesus é quem vai me levantar. Muitos me acusam, mas eu sei que quem me perdoa é Jesus Cristo. É Ele quem me dá o amor, é Ele quem me dá o perdão. E eu tenho certeza que pelo seu amor eu serei levantado novamente. É Ele quem me pega com a sua mão, me levanta, me perdoa e me faz ser uma nova criatura, porque eu escolho a servir a Jesus. Então escolha a estar na presença de Deus. Em segundo lugar, viveremos a restituição. Quem anda com Jesus é assim. Pode até achar que já morreu, porém, até ele dar uma nova sentença. Mas, quando ele dá essa nova sentença, ele faz igual fez com Jacó, ele muda o nosso nome, ele nos ressuscita, ele nos traz de volta à vida. Assim como era Maria, Marta e Lázaro, que mesmo após a morte, Jesus foi até eles e o túmulo foi aberto. E assim como Lázaro foi ressuscitado, os nossos sonhos, os nossos planos serão ressuscitados. Você vai sair inteiro, você vai falar que é loucura, mas não vão entender. Você não vai morrer nesse deserto. Seus sonhos serão sonhos de Deus e todos eles serão restaurados. Mas como assim, você está se perguntando? Como isso pode conseguir? Como eu irei conseguir? Ele não podia, é loucura, vamos dizer. Para eles, para mim, eu sei que não é nossas mãos, mas será a mão de Deus que vai mudar a nossa história e nos colocando vestes novas e nos ressuscitando com a vida dos sonhos de Deus. Por quê? Porque eu vou buscar primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas serão acrescentadas. O emprego, a casa, a viagem, o filho, em nome de Jesus. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Ele vai honrar, ele vai mudar as coisas, ele vai ressuscitar o que estava morto. Tenha certeza. Podem até falar que ele não vai sair mais dali, mas fica vendo que o sol nasce todo dia no mesmo lugar e você tenha certeza que ele vai nascer. Assim é com Deus. Tenha certeza que Ele irá fazer novo de novo na sua vida. E é assim que Deus irá nos renovar. E tenha certeza, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E em terceiro lugar, nós seremos marcados. Unção de conquista, apostolado, dom de milagres, todos eles serão marcados. Temos essa marca, a marca de Jesus, que são as promessas dele, estarão sobre as nossas vidas. Vão te olhar e dizer: esse aí, mas como agora ele é de Deus? Como é que pode isso acontecer? Ninguém consegue isso só de falar, ou só porque deseja, mas todas as promessas de Deus, a unção de conquista, do apostolado, dom de milagres, vem exatamente porque Deus olha para nós e nos coloca uma marca, marcas de servo dele, imitadores de Cristo. Ninguém vai conseguir entender, mas nós teremos a marca de Cristo, que é o diferencial das nossas vidas. E ela é diferente da marca de Judas, porque nós seremos luz no mundo, e onde muitos procuram as trevas, nós seremos a luz do mundo e o sol da terra, e seremos exemplos de servos e de servas do Senhor, marcados pela vontade de Deus. Não nos verão mais a nós mesmos, mas verão o Deus poderoso a qual nós servimos em nossas vidas, e terão que dizer que esse Deus é quem faz milagres. Oremos. Vamos orar agora, pedindo exatamente para que o Senhor retire esse espírito de Judas, para que nós possamos parar de vender a Jesus e passamos a olhar para aquilo que o Senhor quer de melhor para a nossa vida.
Em nome de Jesus, que possamos estar na presença de Deus e que nada venha nos tirar o prazer de estar na presença de Jesus. Que não sejamos comprados ou corrompidos por aquilo que o mundo quer. Que não possamos ver o que o mundo deseja, o que o mundo joga em nossa mente para nos tirar da vontade de Deus, mas que possamos deixar a nossa mente focada em Jesus, vendo aquilo que o Senhor quer, vendo aquilo que é a vontade dele que Ele quer. Que a sua valiosa presença esteja conosco todo dia, que nós não possamos ser corrompidos pelo mal. Então, Senhor, nos receba nos teus braços, Senhor, abertos, Pai, como os filhos pródigos, Pai. Se alguma vez nós saímos da tua vontade, que em nome de Jesus o Senhor possa nos trazer de volta para ela e possamos, Senhor, sentir o teu amor, sentir a tua presença. E que essa palavra, Senhor, chegue, Senhor, como um bálsamo para aqueles que precisam, que muitas vezes, Senhor, estão distantes da tua presença. E agora passaram a entender, Senhor, que estão com o espírito de Judas nele. Retira da vida dessa pessoa e coloca o teu Espírito Santo para que ela possa enxergar, para que ela possa voltar e para que ela possa estar na tua presença, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo esteja com você e te abençoe e te dando paz. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Lembrando sempre, se você gostou, curta, nos segue no canal aí, dá essa força, compartilha, para que a palavra de Deus possa chegar cada vez mais longe. Amém? Até a próxima. Tchau, tchau.